será que as almas do purgatório podem rezar por nós? Veja, nós sabemos, por fé católica, e trata-se de um dogma da Igreja, que nós podemos, e não somente podemos, devemos rezar pelas almas do purgatório. Ou seja, são almas que estão em estado de purificação e de sofrimento e elas precisam da nossa caridade. Nós, rezando por elas, podemos aliviá-las. Isto faz parte do dogma católico. Agora, a pergunta é o contrário. E elas podem rezar por nós? É certo de que elas não podem rezar por elas mesmas. Elas nada podem fazer para aliviar o seu próprio estado de sofrimento. Mas elas podem rezar por nós? Bom, aqui nós temos um debate teológico de grandes doutores da Igreja. De um lado, você tem um Santo Tomás de Aquino, do outro lado, nada mais, nada menos que Santo Afonso Maria de Ligório. Então, como é que nós podemos responder essa pergunta? Na realidade, nós vamos expor as duas opiniões, sabendo que se trata de teologia e que a Igreja ainda não tem um ensinamento definido e definitivo a respeito desta matéria. Primeiro, o doutor Angélico, Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino expõe na Suma Teológica, na segunda seção da segunda parte, na questão número 83, em 2 artigos, no artigo 4 e no artigo 11, essa realidade de que as almas do purgatório, elas estão em estado de necessidade, elas não veem Deus face a face. E já que elas não veem Deus face a face, elas nada sabem daquilo que acontece aqui na Terra. Portanto, elas não têm condições de rezar por nós. Os santos do céu podem rezar por nós exatamente porque eles sabem qual é a nossa necessidade e veem isso na visão beatífica, veem isso em Deus. Pois bem, essa é a opinião de Santo Tomás de Aquino e parece bastante razoável. Aliás, devo dizer que essa é a opinião comum. Mas, por honestidade, nós devemos também dizer que existem outros santos doutores que pensam o contrário, como, por exemplo, São Roberto Bellarmino ou Santo Afonso Maria de Ligório, que é aquele que, no seu livro sobre a oração, defende no número 16 a oração das almas do purgatório por nós. Mas qual é a argumentação que apresenta Santo Afonso? Veja, Santo Afonso diz que nós devemos concordar com Santo Tomás de Aquino quando ele diz que as almas do purgatório não estão em estado de oração. Ou seja, de fato, se elas não veem Deus face a face, elas não estão em estado de oração. Mas não quer dizer que elas não possam rezar. Ou seja, Deus, na sua providência, não na providência ordinária, mas na sua providência especial, poderia revelar, por revelação divina, revelar a essas almas as nossas necessidades e, assim, atender às súplicas delas em nosso favor. É interessante nós notarmos que Deus gosta disso. Deus gosta de usar as suas criaturas, que elas intercedam, né, pedindo a Ele as graças que Ele já quer dar desde sempre. Mas Ele não quer fazer o bem sozinho. Ele gosta de nos incluir na sua caridade, no seu amor. Pois bem, então, sendo assim, as almas do purgatório, hipoteticamente, poderiam receber uma revelação divina e rezar por nós. Porque, embora elas não possam rezar por si, elas podem certamente rezar por nós, porque são almas amigas de Deus, porque elas estão salvas. Amigas de Deus, porque estão na graça. Amigas de Deus, porque certamente são queridas por Deus, porque Deus sabe que do purgatório só tem uma porta de saída, e a porta de saída para o céu. Então, as almas do purgatório, segundo esse santo doutor, poderiam interceder por nós. Inclusive, existem alguns santos que atestam isso na experiência do dia a dia deles. Santa Catarina de Gênova, por exemplo, conseguia algumas graças pedindo às almas do purgatório, graças que ela já havia tentado alcançar com a intercessão dos santos, mas que só as obteve com a intercessão das almas do purgatório. Sendo assim, cabe a você decidir qual desses santos doutores irá seguir. De qualquer forma, fica aqui o lembrete e o apelo. Não se esqueça de rezar pelas almas do purgatório, porque se é incerto que elas rezem por nós, é certo que você deve rezar por elas.